ele vai ficar gravando eternamente. Até eu entrar aqui amanhã e finalizar a gravação. Então, antes de você ir embora, você finaliza a gravação. Certinho. Tudo bem? Iniciou a gravação, né? Então, só para ficar gravado, eu quero dar as boas-vindas a todos e desejar aí que tenham um excelente encontro. Eu vou ficar mais um pouquinho por aqui, só para ver se alguém entra em alguma reunião paralela. Mas agora eu já entrego vocês nas mãos da Gabriela, do Yuri e do Matheus, tá bom? Desejo para vocês um excelente encontro. Bom, boa noite, gente. Que bom ver um grupo cheio de gente. Vocês estão me vendo aqui? Eu acho que eu tô... Eu consigo ver. Consigo ver. Porque para mim tá parecendo só a Daiana. Será que eu nunca me vejo? Mas vocês me veem, bom. Agora apareceu a Cristiane. Mas eu não consigo ver. Vou imaginar aqui que vocês estão me vendo. Então, não sei se tem como mudar mais opções. Deixa eu ver aqui o layout. Teclado numérico, não. Mostrar detalhes da reunião, mudar a configuração. Bom, se alguém descobrir aí, pode me interromper. Você não vê os quadrinhos, Gabi? Não vejo. Sabe como é que eu faço isso? É que tem aqui galeria e galeria grande, lá naqueles 3 pontinhos. Veja se é um desses, se por acaso, ou modo de preferência... Sim, mostrar naqueles 3 pontinhos bem na minha frente. Mostrar a configuração, entrar em tela inteira, teclado numérico. É que você, talvez com o teu e-mail você não consiga. Mas assim, lá em cima tem os bonequinhos que é dos participantes. Você consegue ver os participantes, um link que é bonequinho. Consigo, equipes, equipes, isso, né? Do lado é o chat. Do lado dele tem a mãozinha para levantar a mãozinha. Não, isso eu não consegui. E daí sim que tem os 3 pontinhos. Então, para você, talvez não apareça. Não aparece, mas ele tá na frente, não tá do lado. Tá. Então, que dentro desses 3 pontinhos não me aparece essa opção de galeria grande e modo de conferência? Não? Deixa eu ver aqui, talvez. Não, aqui aparecem as pessoas. Não. Teclado, entrar em tela inteira. Não. Para mim fica bem em cima de tela inteira. Então não aparece para mim. Então tá bom. Entrar em tela deixa eu ir lá que apareceu uma reunião. Tá bom. Gente, boa noite, então. Se eu parar de... Como eu não vejo, se eu parar de aparecer ou se vocês não me ouvirem qualquer coisa, conversem comigo, tá bom? Bom, a professora Daiane apresentou a gente, né? Eu sou a Gabriela. Eu sou, por parte aqui do Leituras do Capital, sou do Direito, né? Mas estou participando junto com o Matheus e o Yuri para a nossa leitura do livro 3. Eu queria começar, eu separei aqui o Dussel, né, um filósofo que morou no México, né? Embora não seja mexicano, mas viveu a vida toda no México. Ele... descreveu qual que era a pretensão do Marx quando o Marx fez o Capital, né? Então, o Marx pretendia fazer 6 livros, né? 6 temas, na verdade, onde o Capital era um deles, né? A gente conhece aqui o Capital, livro 1, 2, 3, mas, na verdade, a ideia era fazer o número 1 ser o Capital, né? O Capital em geral, fazer um estudo no livro 2 sobre a renda da terra, um terceiro livro sobre o salário, um quarto livro sobre o Estado, um quinto livro sobre as relações comerciais externas dos Estados e um sexto livro sobre o mercado mundial. Então, as pretensões do Marx eram grandes, né, no Capital. A gente está aqui falando só do primeiro livro, né, que foi, na verdade, o que o Marx consegue fazer, e mesmo assim, o livro 3, que a gente vai discutir, é um livro que... não foi terminado, né? A gente tem uma participação muito grande do Engels
junção de todos os manuscritos do Marx, né? Tem algumas críticas que dizem que até o Engels escreveu mais do que ele disse que escreveu, né? Porque o Engels falou que a princípio não acrescentaria nada, depois se descobrem partes acrescentadas mesmo pelo Engels. Então o livro 3 ele tem uma dificuldade em relação ao livro 1, principalmente, porque o livro 1 ele foi revisto pelo Marx muitas vezes, né? O Marx não escreveu esses livros de forma cronológica. Então o livro 3, por exemplo, foi escrito antes, né? Mas a publicação começa com o livro 1. Então, Marx viu essa publicação, ele recebeu críticas, ele refez. A edição francesa, por exemplo, do livro 1 tem um peso de edição original, né? Porque o Marx chegou a revisar a edição francesa. Então, o livro 1, Marx tem uma didática muito bem pensada, né? Muito discutida ali. Ele realmente se dedicou demais. Eu fico até pensando, poxa, o Marx podia ter se dedicado menos no livro 1 e resolvido mais coisas do livro 3, que ficou pendente, né? Então, o livro 3, a gente vai ter essas questões, né? E o livro 3, ele é mais complexo porque ele pressupõe o conhecimento do livro 1 e do livro 2. De fato, Marx, quando vai tratar esse capítulo primeiro aqui que eu vou discutir com vocês hoje, o Marx vai pressupor alguns conhecimentos, né? Então, não que não seja possível fazer o livro 3 sem ter feito o livro 1 e o livro 2, mas é um fato de que o Marx passa por cima, e não, até né, no capítulo do custo e do lucro que a gente vai discutir hoje, o Marx até reexplica, né? Por exemplo, a mais-valia, reexplica a taxa de lucro, mas a maioria das vezes ele não vai fazer isso, né? Ele vai pressupor esse tipo de conhecimento. E o livro 3 também né? Porque a gente tem o livro 1 falando ali da produção, que é assim que começa. Oi? Alguém falou alguma coisa? Ah, perdão, tá aberto o meu microfone, é que meu esposo me trouxe água. Ah, não tem problema. Eu pensei, nossa, um comentário, que legal. Mas o livro 3, gente, no começo do nosso capítulo, o Marx até já comenta, né? Ele fala, olha, no livro 1 eu discuti produção, no livro 2 eu discuti circulação de mercadorias, e o livro 3, essas duas coisas vão estar andando juntas. E essa é a dificuldade, né? Porque é como se fosse, né, se você estivesse aprendendo a nadar, né? Quem já fez aula para aprender a nadar, né? Você faz uma aula lá só para bater o pé, né? E fica a aula inteira batendo o pé e aprendendo a bater o pé. Então, esse poderia ser o livro 1. Você tem depois uma aula só para bater a mão, né? E aí você para o pé e fica só batendo a mão para aprender a bater a mão. O livro 3 é sair nadando, né? É bater pé e mão e respirar ao mesmo tempo, né? Então, é uma junção, né? Um salto de qualidade mesmo, na medida que ele vai ver as coisas todas funcionando. É o de fato nadar, né? Então, se vocês verem discussões acerca dos livros, vocês vão escutar bastante que o livro 3 ele está mais perto da realidade, ele está mais perto do concreto. Por quê? Porque o Marx vai nesse livro nadar, né? Então, está mais perto realmente do objetivo, está mais perto da realidade, está mais na superfície, né? Esse é o termo usado aqui para o Marx no nosso capítulo sobre o que o livro 3 consegue fazer, uma unidade entre o livro 1 e o livro 2, né? Entre a produção e a circulação de mercadorias, porque as mercadorias, elas não são só, a gente não tem só o momento da produção. E a gente também não tem só a circulação. Então, embora o Marx no livro 1 explique a produção, no livro 2 explique a circulação, essas leituras isoladas não são a realidade. Então, no livro 3, o Marx vai desconstruir, ou não desconstruir, né, mas ele vai flexibilizar, ele vai colocar em funcionamento várias questões que não estão, que o livro 1 e o livro 2 são pressupostos, né? Por exemplo, nós vamos ver aqui no livro 3, preço. Né? E o livro 1 todo, o Marx pressupõe que as mercadorias são trocadas pelos seus valores. Né? E a gente vai ver no livro 3 que, elas são trocadas pelos preços. E claro que conhecer os valores, saber como funciona o valor da mercadoria, que se aprende lá no livro 1, é parte para se chegar ao preço. Entende? Então vai tendo uma camadas mesmo de conhecimento que vão passando até chegar no livro 3, né? Então, a gente vai, por exemplo, como se eu discutisse o trabalho individual,
o trabalho coletivo, né? Tem um passo do trabalho individual para o trabalho coletivo, a reprodução simples e a reprodução ampliada, né? Tem um passo da reprodução simples para a reprodução ampliada. O lucro, como a gente vai ver hoje, e o lucro médio, como a gente vai ver daqui a 3 encontros, né? Então, vão ter... né, a gente não consegue explicar as coisas pelos lucros, porque os lucros... porque as coisas se trocam por lucros médios, né? Porque o capitalista faz um cálculo de lucro médio. Mas, para entender o lucro médio, a gente hoje vai discutir o que é o lucro, né? Então, são camadas que vão se agregando mesmo, né? Uma progressão, né? Como aprender a mexer o pé, aprender a mexer a mão, e aí, então, conseguir respirar mexendo o pé e mexendo a mão e dentro da água nadando, né? Então, essa é um pouco da complexidade desse livro. O livro, então, tem... né, ele vai tratar de custos, de custo de produção e de lucro, que é o que a gente vai discutir hoje, de preço, né, os preços de produção, de tendência à queda da taxa de lucro, né, que vocês com certeza aí chegaram até aqui no livro 3, já ouviram falar muito disso, né, de juros, né, e de renda fundiária. Então, esse vai ser o percurso que a gente vai cumprir aqui no livro 3. Bom, gente, custo e lucro, né? Esse é o nosso primeiro capítulo. Preço de custo e lucro. O que o Marx vai discutir nesse momento? O Marx vai explicar para a gente primeiro o que é o preço de custo e depois vai ir mostrando como é que isso tem relação com o lucro e o que é o lucro, né? Qual que é a diferença do lucro e do mais-valor, do mais-valia, né? Então, o texto vai ficando, né? Tem alguns exemplos matemáticos, né? Isso também é bem próprio. Tem alguma dificuldade aí, né, nas conversões, nas questões de matemática, mas que a gente vai pegando ao longo do tempo, e a gente tem também, tanto o Yuri como o Matheus, eu sou do direito, né, mas o Yuri tem formação em engenharia, o Matheus é economista, então eles são o resguardo aqui, né, eu não sei vocês quais são as formações, né, mas em que pese essa dificuldade, que na verdade é um tipo de leitura, né, um tipo de linguagem que as pessoas da humanas têm mais dificuldade, o Marx vai demonstrar com essas fórmulas e já a partir do conhecimento dessas fórmulas, né? Então vai dizer lá, existe o capital constante, o capital variável e a mais-valia, né? E as mercadorias vão ser, né, capital constante mais capital variável mais mercadoria, mais-valia. É isso que vem da produção, né? E vai falar que o preço de custo, né, que ele chama de P, lá no videozinho do professor Tipola, ele mudou a letra, eu não me lembro qual que era a letra lá que ele colocou, porque P ficava igual não lembro o que P ficava igual lá, que daí ele acaba mudando a letra, mas o P aqui no Marx vai ser o preço de custo, né? E aí o preço de custo para o Marx vai ser, então, o gasto que o capitalista tem, né? O que o capitalista vai colocar na produção em termos de capital constante e capital variável. Capital constante, então, né, máquinas, matérias-primas, né, tudo aquilo que o ideal é que a gente saiba, né, e o capital variável, o trabalho, né, o que ele gasta pagando os seus trabalhadores. Então, os custos que ele tem. E aí, o custo não do capital adiantado, né, mas do capital gasto naquela produção. Então, para eu fazer um preço de custo de determinada mercadoria, o objetivo do preço de custo é a identificação de que quantidade de capital eu tenho que repor, né, daquele gasto que o capitalista teve. Então, por exemplo, aqui um lápis, né, o preço de custo desse lápis seria a quantidade de capital constante que ele tem, e aí o capital constante que esse lápis tem não é todo, por exemplo, toda a máquina que eu tive que comprar para fazer esse lápis, né? Ou não é toda a matéria-prima que eu comprei para fazer esse lápis, mas é aquilo que eu efetivamente usei para fazer esse lápis. Então, nesse lápis, o preço de custo dele seria a quantidade de capital constante, de desgaste das máquinas e de matérias-primas e
o que foi gasto aqui, né, envolvido na produção, e o preço do trabalho, né, que se expressa aí no capital variável. Esse seria o preço de custo, né? O Marx vai discutir aqui bastante que o preço de custo, ele não inclui a mais-valia. Ele é, de fato, o custo, né? E o Marx vai dar vários exemplos ali, né? Ele é sempre quase que... Não tem como... Embora, quer dizer, tenha como não entender, porque porque o capital é muito complexo, né? As interpretações são diversas. Mas o Marx dá vários exemplos da mesma questão, né? Então, ele vai dizer... o preço de custo, ele não tem mais-valia. Quando eu penso no custo do lápis, eu não estou incluindo a mais-valia, né, o mais-valor produzido pelo trabalho. Eu estou efetivamente pagando o que eu gastei. O que eu gastei? Matéria-prima, o desgaste da máquina e o custo daquele trabalho. Né? O que eu estou gastando aqui é o capital que eu já adiantei naquela produção. Né? O custo é o capital adiantado. Então, isso ele vai falar também para separar de novo o custo da mais-valia. Né? Então, ele vai falar, isso daqui é o dinheiro que eu pus aqui para fazer esse lápis. E, ao final, eu vou fazer mais coisa do que isso, né? Mais do que o custo. E aí a gente vai ter o mais-valor e o lucro, né? O Marx fala também que o capitalista... Então esse custo, a valorização não está no custo, né? E que o capitalista, ele faz a conta de uma forma diferente, né? Ele faz a conta a partir do capital, do que ele chama de capital fixo e capital circulante. O Marx vai ter já trabalhado isso no livro 2, né? Então, para relembrar, o capital fixo seria... Então, aquela maquinaria, aquele capital já, né, trabalho morto, já comprado falo empregador, porque eu, por causa das aulas de direito de trabalho, né, pelo capitalista, que eu não posso falar só capitalista, né, senão sou demitido, mas o capitalista tem um capital que é fixo, né, já está com ele, desse capital fixo, ele conta o desgaste, e ele tem um capital circulante, que é o que ele compra sempre em cada rotação do capital. Em cada vez que ele vai produzir, ele precisa colocar naquela produção um capital que circula. O que é esse capital que circula? Por exemplo, as matérias-primas. Por exemplo, o salário dos trabalhadores está em capital circulante. Então, dentro do que a gente conhece, né, como capital constante e capital variável, dentro do capital constante e capital variável, o capital variável é circulante, mas parte do capital constante também é circulante. Né? Por exemplo, as matérias-primas. Né? Então, do capital, para definir aqui o custo, eu vou pegar todo o capital variável e eu vou pegar o desgaste do capital fixo. Né? Desculpa, eu vou pegar a parte circulante do capital constante, né? E o desgaste da parte fixa do capital constante. Né? Então, o Marx vai dizer que o capitalista ele não faz a conta por capital constante e capital variável. Ele faz a conta com capital fixo e capital circulante. Então, ele pensa, eu tenho essa máquina aqui de fazer lápis, por exemplo. Estou simplificando muito, né, gente? Mas só para ficar mais claro. Então, eu tenho essa máquina aqui de fazer lápis. O que é o meu capital fixo? É a máquina. É o que eu tenho aqui na empresa. Talvez a empresa, o prédio que eu comprei também, que é a minha propriedade, tal, meu capital fixo. O que é o capital circulante? É essa matéria-prima que vem, grafite, essa tinta verde, essa madeirinha. Isso aqui é capital circulante e os meus trabalhadores. Toda a rotação do meu capital, sei lá, a cada 1000 lápis que eu faço, eu vou fazer o cálculo dos meus ganhos, né, do meu lucro, com a diferença, né, colocando o que eu gastei, efetivamente, o meu preço lá de custo, que é a parte do meu capital circulante que eu sempre gasto, e o desgaste do meu capital fixo, ok? O que o Marx vai falar é que esse capital circulante, né, que o capitalista tem que comprar em cada novo ciclo, ele acaba escondendo o capital variável. Como o capitalista não compra só trabalho, então não é assim, máquina e trabalho. Ele compra trabalho e matéria-prima, desgaste e guarda dinheiro para o desgaste da máquina. Trabalho, matéria-prima, guarda dinheiro para o desgaste da máquina.
por exemplo, aqui, tá? Supondo que esses são os meus custos fixos, né? Só a matéria-prima. Desculpa, meus custos de capital constante, só a matéria-prima. Então, quando o capitalista fica colocando dinheiro inicial e tirando, ao fim desse processo, lucro, o mais-valor, né, a mais-valia que advém só do trabalho, isso vai ser, né, largamente explicado no livro 1, a mais-valia que vem só do trabalho, ela fica meio escondida, entende? Porque a impressão para o capitalista, e a impressão para a nossa sociedade mesmo, é de que o lucro, ele vem, que o mais-valor, que o que vem a mais produzido de riqueza, advém das duas coisas, e não só do trabalho. Porque ele sempre compra o capital circulante, e daquele processo ele retira lucro. Então, parece que o lucro está vindo da junção das duas coisas. O capital variável, ele fica escondido dentro do capital circulante. É isso que o Marx coloca. Né? O lucro parece vir do capital despendido, né? Nesses termos. Aí ele faz alguns exemplos, né? O Marx coloca várias explicações, de novo, mesmo da extração da mais-valia, né? Exemplo de que o mais-valor vem do trabalho e ele coloca ali a diferença, provando que o mais-valor vem do trabalho, ele faz um exercício de alteração ali de quando eu aumento o capital constante ou quando eu aumento o capital variável, né? Para mostrar que vai existir, de fato, uma diferença, demonstrando que nada garante que virar mais lucro, né? Só o que garante que virá mais lucro é se eu tiver, de fato, uma proporção de um aumento do mais-valor, né? E não só uma proporção entre capital constante e capital variável. Mas um aumento de taxa de mais-valor, porque ele fala o exemplo de massa de mais-valor, né? De taxa de mais-valor. Ele fala também como é que os salários escondem o mais-valor, né? Então, isso é também completamente verificável, né, assim, de olho, né, na sociedade. Tanto essa compreensão, né, esse esconder da produção de valor pelo trabalho, né, pelo capital variável, quando o capitalista coloca determinada quantidade de capital ali, né, em capital constante e capital variável, e parece que a mais-valia vem dos dois, né, tanto de que os salários são o pagamento de tudo que o trabalhador produz, né. Essa é a lógica. Então, você trabalha e você pensa, não, mas eu estou recebendo o salário, que é fruto do meu trabalho. Mas o salário ele é fruto do seu trabalho. O problema é que tem mais trabalho do que salário. E aí o Marx dá vários exemplos, né? Dá um exemplo ali faz um cálculo mesmo, mostrando que o trabalhador ganharia seria 5 horas de trabalho, embora tenha trabalhado 10 horas, o salário dele efetivamente corresponde a só 5 horas de trabalho, né? Então, alguém se apropria das outras 5, e mostra como é que tem esses mecanismos de esconder, né? De obscurecer. Não sei se obscurecer é uma palavra racista, uma vez de esclarecer, eu sei que disseram, né, que é racista. Então, não sei se eu posso falar também obscurecer, eu acho que também entra na mesma lógica, né? Mas estou tentando falar aqui esconder, mas estou com dificuldade de outros sinônimos. E aí, gente, o Marx passa, o capítulo passa, né? O Marx passa para o lucro. E no caso do lucro, o Marx vai fazer a mesma... quase que vai continuar o argumento, né? Mostrando que, então, o lucro, ele será, né, que é a taxa de lucro lá, né, o que se consegue de mais valor sobre todo o capital investido, né? Porque o lucro para o capitalista ele não vai depender só do salário, né? Só do capital variável, ele vai depender de capital constante e capital variável. O que se consegue de mais valor em relação ao capital constante, ao capital variável que foi empregado. E ele vai falar como que o lucro vem, então, do capital despendido e não do capital total adiantado, né? Então, ele vai dar também alguns exemplos lá, que não lembro aqui os números, mas
por exemplo, tem 1.800 de capital, né? Só que desses 1.800 total, que eu acho que não era 1.800, 1.600, não lembro, mas ele muda várias vezes, né? Vários exemplos. Mas desse valor, vamos colocar aí 2.000, 20.000, para ficar mais fácil para mim, desses 20.000 de capital adiantado, o que de fato foi gasto naquele ciclo produtivo? Foi gasto só o desgaste de tanto dessa quantidade de capital adiantado. E foi gasto tanto de capital circulante, força de trabalho, né? Capital variável, e capital circulante, capital constante. Então, que esse capital que é realmente gasto, né, que é o capital onde a gente faz, né, onde vai dele que a gente consegue ver qual é o valor de uma mercadoria, né, e não do capital total adiantado. Porque aquele capital total adiantado, gente, ele vai ficar lá para ser gasto, né, para ser desgastado em outros processos produtivos. Então, o capital vai produzindo, então, naquele ano ele gastou quanto? Ele teve tal desgaste de máquinas, de um capital lá adiantado que ele tinha, né? Então ele comprou sei lá quantas máquinas, ele teve num ano tanto de desgaste de máquina, tanto de custo com um trabalhador, tanto de custo com os outros capitais circulantes. E daí ele vai tirar o preço de custo daquelas mercadorias, né? Aí, para caminhar aqui para o fim, o Marx vai começar a falar sobre a venda da mercadoria. Eu acho essa parte uma das partes. Na verdade, quando o Marx para de fazer um monte de exemplo de cálculo, o capítulo fica vai ficando mais fácil de ler, né? Porque ele vai concluindo, né? Tem várias passagens aqui que são resumos, né? Em texto do que ele tinha demonstrado com as fórmulas, né? E ele vai chegar ali no fim do capítulo numa discussão sobre a venda da mercadoria e como o lucro, então, seria essa diferença. O lucro seria mais-valia, né? Se as mercadorias são vendidas pelo seu valor, né? Quanto que é o valor de uma mercadoria, né? Que eu falei no começo. É o capital constante, o capital variável, gastos, né? E a mais-valia. Então, isso vai dar um valor. Se as mercadorias são vendidas pelo seu valor, o lucro vai coincidir com a mais-valia, né? Porque o lucro é o que veio a mais. E o que veio a mais, se eu conseguir vender ela pelo valor dela, o que veio a mais foi a mais-valia, né? Porque as máquinas se desgastam, as matérias-primas se consomem. O trabalhador, eu pago o seu valor. É o meu custo também, o capital variável. Então, o que sobra nisso? O que é o a mais dessa sociedade? Né? Porque se eu colocar trabalhadores para trabalhar para mim e no final a conta der zero, se tudo que eu gasto com os trabalhadores e com a minha empresa der ao final o mesmo preço do que eu ganhei, não sobrou nada, não tem lucro. Então, eu preciso que os meus trabalhadores produzam a mais do que eu gasto com eles. Isso é mais ali. Então, o lucro para o Marx vai ser, em casos de que as mercadorias se vendem pelo seu valor, o lucro vai coincidir com a mais-valia. Mas o Marx também demonstra casos que o lucro de que as mercadorias não se vendem pelo seu valor. Isso é muito interessante, né? Porque no livro 1, por exemplo, a gente sempre vê que as mercadorias se vendem pelo seu valor. E me parece, pela minha experiência no marxismo, é de que muitos estudos que colocam, que se centram no livro 1, né, que é uma tendência, né, a gente lê, passar anos sendo marxista e só ter contato com o livro 1, cometem equívocos. Por exemplo, o equívoco de achar que as mercadorias se trocam pelos seus valores e não pelos preços. E aqui nesse capítulo o Marx já vai dar um gostinho, né? Ao longo desse livro a gente vai ver como que faz os preços, né? E como que é a troca pelos preços, e como que os lucros são lucros médios, né? E não lucros individuais. Ele já dá um gostinho aqui em vários momentos, falando da concorrência, né? Mas isso leva a interpretações equivocadas dentro do marxismo mesmo, né? E aqui o Marx vai apresentar essa opção, né? Quando as mercadorias não são trocadas pelos seus preços. E mais, ele vai dizer que quanto maior o lucro, quer dizer, quanto maior a mais-valia
que foi extraída dessa produção, né? Então, a diferença entre o preço de custo e o total de valor produzido, né, que é a mais-valia, quanto maior for esse lucro, quanto maior for essa mais-valia, mais margem esse capitalista vai ter para vender o produto abaixo, para negociar outros preços, como o Marx coloca. Né? Então, ele vai ter uma margem para outros preços. Por exemplo, fazendo a mercadoria ser vendida abaixo do seu valor. O próprio capitalista pode fazer isso, por exemplo, para ganhar mercado. As grandes empresas fazem isso para ganhar mercado. Por isso que ele fala ali da concorrência, que isso é um dos pontos da concorrência, né? Então, ele vai apresentar essa possibilidade, ele vai atrelar essa possibilidade com a concorrência. Ele vai também concluir ali o nosso capítulo dizendo que o preço de custo é limitado, que a venda dessas mercadorias, elas sempre tem que ser limitadas pelo preço de custo. Né? Não que ele não possa vender, inclusive, abaixo do preço de custo, porque tem o preço de custo, aí tem toda a margem de lucro dele. Ele pode ir comendo a margem de lucro, né? Como ele dá vários exemplos. O limite é o preço de custo. Né? Porque se ele abaixo do preço de custo, ele está consumindo aquele capital adiantado que ele tem. Né? Ele está gastando para produzir. Tá? E aí, por fim, o Marx vai enfrentar né, o Proudhon e também outros teóricos ali que ele fala sobre como que o valor não vem da venda, né? O valor, e ele dá exemplos ali, né, de que se o valor viesse da venda, né, na prática o trabalhador trabalharia para o consumidor, né? Porque aquele mais valor apropriado, aquele mais valor que não é pago ao trabalhador, teria sido ganho pelo aquele que comprou a mercadoria, né, e não pelo capitalista. Não faria sentido ter o capitalista ali naquela produção. Né? E ele vai, né, dar também outros argumentos mostrando a impossibilidade de se pensar o mais valor pelo ganho no comércio, né? Ganho na venda. Mas o mais valor vem da produção e ele é dividido, né? Com o capital. Bom, não vou adiantar aí o nosso livro, né? Mas ele vai dizer que não vem da venda. Eu acho que com isso eu faço uma abertura aqui, né? Acabou que ficou um pouco maior, porque coloquei algumas questões iniciais do livro 3, que eu acho que são pertinentes para a gente começar, né, esses trabalhos, e reitero a preocupação da professora Daiane, também, Daiane, e do professor Tipola, e mim, e do Matheus, de que a gente tente, ao longo dessa discussão, discutir o texto. Né? Porque o texto, para a gente, é realmente mais do que, né, usar o texto para ir lá e tentar interpretar todas, né, as nossas questões, compreender bem essas categorias para levar para cada lugar que a gente interpreta da realidade e ser útil. Né? Compreender essas categorias, para mim, já é bem difícil. Né? Já é bem... acho que é isso. Não sei se meus colegas querem falar, se quem quer falar. Acho que a gente pode abrir para o debate. Isso mesmo. Isso. Boa, Matheus. Eu não quero mais falar. Tá aberto aí, pessoal. Quem tiver coragem de falar primeiro. A gente pode começar igual e a gente ali levantando a mão, o Bernardo. Pode falar. Boa noite, gente. Eu queria tirar acho que minha cabeça ficou muito confusa no momento que a professora aí falou que o lucro coincide com mais-valia. Pelo que eu entendi eu estou olhando o livro 1, né? Eu posso ter entendido errado também, eu ainda não li todo, mas o mais-valia ele se origina no trabalho, né? E o trabalho, pelo que eu entendi, está separado do capital constante. E eu também vi no primeiro capítulo que ele fala que o mais-valia, e eu entendi isso que a professora falou também, que o mais-valia ele se consolida na venda, mas ele, a princípio, estaria originado no trabalho.
Então, eu queria tirar essa dúvida que eu não entendi direito isso do lucro coincidir com mais-valia. Será que eu posso comentar? Eu tenho até aqui, eu separei inclusive essa parte. Pode, gente, mas eu falei só se coincide se as mercadorias forem vendidas nos seus preços, que é o exemplo ali que ele dá. Pode não coincidir também, mas acho que... Então, eu acho que uma questão importante da gente ver aqui é o seguinte, o lucro e a mais-valia, né? Então, se a gente pegar essas duas categorias, tem uma hora do texto que o Marx ele está discutindo a mistificação, né? A mistificação que o preço de custo coloca, né? Do processo efetivo, né? Porque o processo efetivo do capital, nas suas determinações, né? Como o capital constante opera na produção, como o valor adiantado do capital variável, né? Ele entra diferentemente no processo produtivo. Então, todas essas determinações internas, elas são abstraídas no conceito de preço de custo, né? Que mistifica a relação toda. E daí o Marx, uma hora, ele introduz a categoria de lucro, e ele diz: como tal descendente imaginário do capital global adiantado, a mais-valia recebe a forma transmutada do lucro. Então, nessa primeira aparição do lucro, em que sentido mais-valia e lucro são iguais? No sentido de que os dois têm o mesmo conteúdo. Qual que é o conteúdo? Trabalho excedente. Mais trabalho, mais valor, né? O conteúdo da mais-valia é justamente esse trabalho excedente. Então, o lucro, quando ele aparece aqui, ele aparece com o mesmo conteúdo do mais-valor, mas numa forma mistificada, porque o mais-valor, né, na sua forma de aparição, o Marx mostra, o mais-valor é trabalho extraído do trabalhador. Já o lucro aparece como um valor excedente do capital adiantado. Então, segundo o conteúdo, aqui eles ainda têm o mesmo conteúdo, esse trabalho excedente. Mas segundo a forma, eles são distintos. O lucro não aparece como trabalho excedente, ele aparece como excedente do capital adiantado. Excedente sobre, não somente sobre o preço de custo, mas a própria totalidade do capital adiantado. Então, nesse primeiro momento, lucro e mais-valor diferem nessa forma, mas eles ainda têm, inclusive, ali nesse primeiro exemplo, eles ainda aparecem como a mesma quantidade. Mas aí que o Marx mostra, então, que justamente eles podem diferir não somente de forma, mas também de quantidade. Você pode ter um lucro que não realiza a totalidade do valor, ou mesmo um lucro acima do valor da mercadoria. E é muito importante a gente ter em mente, quando ele acena, para o que a gente vai ver mais para frente, que essa é uma característica fundamental para a gente entender a concorrência capitalista, não é? Cuja base fundamental é a formação da taxa média de lucro. Essa taxa média de lucro seria incompreensível, né, do ponto de vista da teoria do valor, se não fosse o caso, né, do mais-valor e do lucro poderem diferir em quantidade, ainda que eles sejam iguais quanto ao conteúdo. Trabalho explorado. Se ficar... Bom, é isso da minha parte. Não sei se ajudou. Vou fazer um comentário também para complementar a belíssima exposição do Yuri e também parabenizar a Gabriela pela exposição irretocável, completamente irretocável. Bom, complementando ali a questão do Yuri, que ele colocou de maneira perfeita, o problema é que o mais-valor está associado ao ponto de vista da produção. A partir do momento em que ele se realiza em lucro, nós estamos considerando que as mercadorias estão se realizando no âmbito da esfera da circulação. Então esse é o primeiro ponto, porque além delas expressarem o mesmo conteúdo, na medida em que o mais-valor constitui a expressão capitalista de apropriação do trabalho excedente que se realiza por meio da apropriação em lucros, por meio da venda das mercadorias, uma vez que o modo de produção capitalista é um modo de produção de mercadorias, né? E, além desse ponto, elas podem não corresponder quantitativamente na medida em que os preços não correspondem com os valores. Ou seja, determinados capitais podem realizar as suas mercadorias a preços superiores aos valores, de tal maneira que eles oferem, assim, lucros superiores ao mais-valor que fora produzido, além do fato de que outros capitais podem, na verdade, oferir as suas mercadorias a preços que são inferiores aos valores, de tal maneira que esses capitais realizam taxas de lucros que são inferiores, ou seja, um lucro que é quantitativamente inferior ao mais-valor produzido. E além desse aspecto que a gente considera do ponto de vista da concorrência, a gente vai levar em consideração, de acordo com a evolução do próprio conteúdo do livro 3, a repartição desse mais-valor entre diferentes frações da burguesia.
Ou seja, a gente está considerando aqui somente a sua forma como lucro industrial, o mais-valor quantitativamente correspondente ao lucro industrial. Mas esse mais-valor que é produzido na esfera da produção vai sendo progressivamente determinado e dividido de acordo com essas esferas autônomas de valorização do capital que vão aparecendo. O capital comercial, a propriedade fundiária, o capital bancário, enfim. Cada qual apresentando um tipo específico de rendimento que emana desse mais-valor. A renda da terra, que no caso corresponde à terra, a propriedade fundiária, também ao lucro comercial, que corresponde à propriedade do capital comercial, o juro, que corresponde à propriedade do capital portador de juros, enfim, todas essas modalidades que vão sendo desenvolvidas e que vão, de certa maneira, determinando a distribuição desse mais-valor que é produzido no âmbito do capital industrial e que vai se dividindo entre as diversas frações do capital que vão se autonomizando ao longo da exposição. Da minha parte é isso. O próximo que está inscrito ali, que está com a mãozinha levantada, é o Almiro. Pode falar. Mas só um momento. Quem fez a pergunta, tá tudo bem? Tá sim, valeu. Eu acho que tem que falar também, que eu esqueci como é o Bernardo, né? Que eu acho que o que você pegou do livro 1 é isso mesmo, Bernardo. Né? Eu acho que está correto as duas questões, né, que você colocou. O que a gente colocou só é que isso vai ter um pouco mais complexidade e isso não vai mais ter no caso da taxa, era taxa de lucro e era no caso do valor. Qual foi a outra coisa que você falou no caso do valor? Oi? Não sei, não lembro. Você falou da taxa de lucro, mas você falou uma outra questão no caso do valor, mas eu vi que, assim, quando você falou, eu falei, mas é exatamente essa a interpretação do livro 1, né? Acho que eu falei do capital constante e do variável, né? Que a mais-valia é o valor vem só do capital variável. Isso. Isso. O valor vem só do capital variável, né? O que o Marx está fazendo aqui é uma crítica a forma com que as relações de produção acontecem, que fazem o capitalista, a sociedade, parece, né? O Marx usa sempre isso, essa ideia de essência e aparência, né? Vai permear todo o Capital, os 3 livros. Então ele fala, parece que o lucro que está vindo, a riqueza mais produzida, vem tanto do capital quanto do trabalho. Tanto do capital constante quanto do capital variável. A prática é capital e trabalho, né? Parece, mas isso, na verdade, esconde, né? Como o Yuri Zoma mistifica, né? A mais-valia. E aí que está o negócio desse capítulo, né? Que o Marx está falando, olha, tem 2 mistificações importantes. Uma é o custo e outra é o lucro, né? E aí o lucro pode coincidir no caso das mercadorias serem vendidas pelo seu valor, mas a regra é que eles não coincidam, inclusive, né? Que a gente vai ver também mais para frente, tá? E, de fato, o lucro será sobre o total, né? Eu acho que estava correta, assim, a tua interpretação. Que é bem importante, eu só falei assim porque eu acho que é bem importante ter o livro 1 mesmo, isso que você trouxe, entendeu? Que poxa, mas peraí, não é assim, né? Então, tipo, isso é muito importante para o livro 3, sabe? Eu não sei quem que está mais inscrito aqui, com a mão levantada, o Almiro, né? O Almiro. Pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a exposição da Gabriela ali, muito, muito dinâmica e, ao mesmo tempo, muito didática. Achei muito boa a tua exposição, Gabriela. Bom, assim, ó... Partindo do pressuposto, eu não vou aqui diferenciar lucro e mais-valia, tá? Partindo do pressuposto que o lucro é uma mistificação da mais-valia, como o Marx fala nesse capítulo, tá? Uma dúvida que foi me surgindo, assim, e também, né, unindo a leitura dos 3 livros, especialmente o livro 1, né, que traz aquela ideia de que a mais-valia vem do capital variável, né, da força de trabalho. Aí, quando eu estava lendo, eu fiquei supondo algo que talvez eu esteja viajando totalmente, e se eu tiver, vocês podem dizer que eu estou, não tem problema, ou talvez seja também uma resposta muito simples que eu até imagino uma resposta, mas eu gostaria de ouvir vocês.
Imaginemos uma fábrica 100% automatizada, tá? Em que talvez nem precisa ver trabalhador. Um robô aperta um botão e a fábrica funciona totalmente. Nessa fábrica é possível haver mais-valia, é possível se oferir lucro, sendo que não há aquilo que o Marx chama de trabalho vivo, né? Almiro, essa pergunta sempre surge, inclusive, Uau, é a pergunta que todo mundo... Vai lá o seu doutorado, Yuri. Não, e é uma pergunta assim que eu, particularmente, lembro de ter feito quase com as mesmas palavras quando eu estava entrando em contato com esse assunto. Eu acho que uma forma muito boa, que ajuda muito a gente pensar essa questão do mais-valor, porque, às vezes, dependendo da exposição, etc., ou se a gente pensar só no processo de trabalho, é estranho, né? Porque o Marx coloca no livro 1, né? Não tem um átomo natural no valor, então a gente não consegue pegar ele, a gente não consegue ver. Então, eu acho que uma forma muito boa da gente pensar é na produção total de mercadorias. Então, você falou de uma firma. Eu vou levar o seu exemplo ao limite. Vamos imaginar que toda a produção social seja feita só com capital constante. Tá? A gente tem só máquinas na produção social. Então, esse é o exemplo que a gente está pensando. Quando a gente pensa no valor, no total das mercadorias, então a gente vai ver, vai entrar na produção só capital constante. E vai sair da produção um valor transmutado desse capital constante. Não vai ter produção nenhuma de valor novo ali. Na verdade, seria impossível esse exemplo, né? A gente está levando para um limite em que o capital constante seja tão maior do que o capital variável, que a gente não possa... que a gente ignora. Mas talvez esse ignorar seja ruim. Vamos pensar que seja 95% capital constante e 5% capital variável, para a gente tentar enxergar o exemplo. Porque o que acontece é o seguinte, o valor do capital constante, e o Marx está mostrando isso aqui já no livro 3, não pense em termos de um valor etéreo, pense em termos do valor de troca mesmo. O valor do capital constante de qualquer capitalista está expresso no dinheiro que ele adianta para comprar esse capital. Então imagina que você vai produzir alguma coisa. Você vai adiantar uma certa quantidade de dinheiro para comprar esse capital. A máquina que você vai usar, o que quer que seja. Você vai adiantar, digamos, 1.000. Né? Esse 1.000, ele está representando justamente o quê? O valor dessa máquina que você tem ali. Esse valor, ele tem que reaparecer no processo subsequente. Não tem como vir de outro lugar. Né? Por outro lado, quando você paga ao trabalhador o salário, o que você faz é justamente não pagar a integralidade do que ele produz. Né? E por isso que você pode extrair mais-valia dali. Não teria nem fonte de renda para você tirar qualquer outra coisa se a produção fosse inteira feita por máquinas. Todo o valor adiantado nas máquinas é o valor que vai sair depois no final. Não sei se ficou muito claro. Normalmente, quando a gente pensa no processo isolado, fica mais difícil de entender. Mas quando você pensa no processo total, você vai ver que toda a quantidade de capital que é adiantada no começo para comprar as máquinas é o que sai no final, que é C. Né? Todo o salário vai ser o que os trabalhadores vão consumir, que é o V. E todo o resto é a mais-valia. Né? Tudo isso está sendo... a gente expressa em valor, mas eles têm um equivalente material, seja antes da produção, durante o processo da produção, ou depois na forma de mercadorias. A resposta simples à pergunta é não. Se tem só capital constante, não vai ter valor nenhum para ser retirado depois. Eu estava tentando só facilitar a visualização. Não, eu entendi e até aí eu vou bem, tá? A questão é, abstratamente, teoricamente, tudo bem, mas a questão é, concretamente, considerando um capitalista individual. É possível, e me parece que sim, que esse capitalista individual aufira lucro sem explorar força de trabalho. Então, eu quero falar, a resposta é não. Não é possível. Mas, ou pelo menos mais-valia não é possível, né? Porque eu tenho outros tipos de lucro, como lucro comercial, por exemplo, que ele poderia ter. Né? Mas lucro, mais-valia é impossível. Eu só queria antes ver, porque tem a Cris e a Graziella com a mão levantada. Eu só queria perguntar para elas se o que elas têm para falar é sobre esse tema exatamente. Abaixaram a mão.
Ah, não, a Cris está com a mão levantada. É sobre esse tema, porque... Por favor. Quando o Bacá falou não sei se eu falei corretamente o nome, mas quando ele falou ali que se for só produção máquina, né, que não tenha pessoas, mas as máquinas, elas são alimentadas de alguma forma. E daí? Como fica essa questão? É que é impossível da gente ter uma produção só com máquinas, né? Por isso que eu falei, uma produção só com máquinas seria impossível de ter qualquer lucro, porque todo valor adiantado ele vai estar na forma das máquinas. A gente só poderia, aí a gente teria que imaginar que alguém tem dinheiro anterior guardado, compraria por... Mas essa que é a questão, você pode aumentar a quantidade de soma monetária, mas você não vai aumentar o produto material que está ali, né? Que é a base do valor. Agora, quanto à última pergunta que o camarada fez, que eu perdi o nome aqui, do Almiro, eu tenho uma interpretação diferente, se eu entendi bem. Não é diferente, eu colocaria a questão de outro jeito do que a Gabriela colocou. Você fez aí uma outra pergunta, você disse assim, se um capitalista só tiver um capital que seja quase que só máquina, ele consegue tirar um lucro? Consegue, claro que consegue. E por que ele tira um lucro? Porque outros capitalistas exploram a classe trabalhadora. E o lucro dos capitalistas, a gente vai ver isso no capítulo 8, é um lucro médio. Você não tira da circulação o mais valor que você produziu. Você tira da circulação um lucro médio baseado no capital que você adiantou. Só que esse capitalista individual só vai conseguir oferir valor e mais valor da circulação que ele não produziu porque tem outros explorando o trabalho por aí. Inclusive, essa é uma questão fundamental que a gente vai ver no capítulo 13 ou 14, né, que esse aumento da composição orgânica do capital vai levar a uma tendência da queda da taxa de lucro. Mas isso a gente vai chegar lá. Então, Yuri, até é isso que você... Que bom Gabriela, que a... posso falar rapidinho? Claro! Opa. Então, eu quero comentar isso também, mas que bom que a Cris colocou, porque é isso também. Uhum. Então, complementando as observações, eu estou completamente de acordo com o que o Yuri colocou, tenho exatamente a mesma interpretação, uma vez que ainda que a gente supusesse, por meio de uma falsa abstração, eu estou considerando falsa porque o modo de produção capitalista se baseia na absorção de trabalho vivo. Tanto é que o Marx ele diz, não me engano em qual livro exatamente ele diz isso, mas que a partir do momento em que você pressupõe que uma produção é baseada na completa mecanização, você já está supondo um modo de produção que não é um modo de produção capitalista. Ou seja, você já está supondo que ele já foi superado. Esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente vê a coisa na aparência, do ponto de vista, por exemplo, de uma firma que está completamente automatizada, que você praticamente não enxerga os trabalhadores no âmbito ali do processo de produção, do processo direto de produção imediato, como ele aparece ali na imediatez simples, né? A gente pode pensar do ponto de vista do que o Marx colocou lá no capítulo 1, que o trabalho simples, conforme o desenvolvimento das forças produtivas, que o trabalho vai se tornando cada vez mais potenciado, mais complexo. Ou seja, os trabalhadores vão sendo cada vez mais deslocados à produção científica, à produção de métodos de produção. Ou seja, esse valor, na verdade, vai se tornando cada vez mais potenciado, porque a força produtiva do trabalho vai se potenciando, a força de trabalho da sociedade vai se qualificando de tal maneira que a sua própria capacidade de produção de valor vai aumentando. Ou seja, se a gente for pensar desse ponto de vista, a gente pode dizer que, na verdade, esse processo imediato de produção, que, na verdade, os trabalhadores aparecem na imediatez, como se estivessem deslocados para fora dele, na verdade, se baseiam ainda mais nessa produção de valor, na medida que eles vão se baseando cada vez mais numa forma que potencia a produção do valor, a produção da riqueza em sua forma capitalisticamente determinada. Esse é o ponto. E, bom, acho que quanto aos outros temas, a Gabriela e o Yuri colocaram de maneira fantástica, não há nem o que complementar aqui. Eu paguei o Yuri, o Matheus, para falar essas coisas. Gente, eu só queria mencionar aqui da minha parte disso, que na resposta eu falei, eu acho que mais valor não, mais lucro, eu falei que é possível, porque tem outras formas de lucro, né? O que o Matheus e o Yuri adiantaram é um pouco do próximo capítulo que a gente vai discutir, que é muito difícil responder assim, né? Porque daí, na realidade, a gente ainda não tem como responder, porque a gente não chegou nesse ponto, que é de que o capitalista, ele vai receber um lucro, mas do mais valor de outra pessoa.
porque as coisas vão estar sendo vendidas por um lucro médio, aí se troca mais valores entre a sociedade, que é quando a gente chegar no capítulo 9. Mas na forma individual, né, aquele capital individual, ele não consegue, sem um mínimo de trabalho, né? Eu esqueci como é que é o nome do que perguntou aqui, que estava conversando. Almiro. Né, Almiro? Obrigada. É impossível, né? A gente tem, eu achei que eu ia para um lado, assim, até na discussão, e não foi, que é o lado dessa ideia que a gente tem de uma tecnologia que pode fazer as coisas sozinhas, né? E, na verdade, isso não existe, né? Porque, além de tecnologia ser já todo um trabalho morto que foi comprado, beleza, ok, na conta vira custo de produção, não gera mais valor, comprei tal máquina produzida pelos engenheiros, ela faz quase tudo sozinha. Mas uma unha de trabalho vivo precisa existir. Mesmo que não tem como responder esse exemplo sem trabalho. Mesmo que seja 99,9% de máquina e 1% de trabalho tem que ter. Porque alguém tem que comprar a máquina. Alguém tem que pagar a conta de luz. Alguém tem que ligar a máquina. Alguém tem que consertar a máquina, que dá problema. Alguém tem que cuidar desse desgaste da máquina, porque as máquinas não se... Né? Então, foi legal, né, quando o Matheus fala, bom, quando a gente estiver nesse nível em toda a produção, a gente já vai estar em outro modelo de produção, em outro modo de produção. Né? E o que a gente acontece hoje são ilhas de capital com alto desenvolvimento tecnológico, onde o trabalhador aperta o botão, e outros lugares onde tem muito trabalho e quase nenhuma maquinaria, como telemarketing, como né, a maioria dos serviços. Né? Mas mesmo assim, você pode até ter 99, mas tem que ter esse trabalhador que aperta o botão. Né? O capital não consegue viver só com máquina. Não é possível. E não é possível ter mais valor. Porque a ideia de que a quantidade, né, de proporção, a produtividade desse trabalhador que aperta o botão. Porque você imagina a capacitação de um trabalhador que trabalha numa empresa que 99,9% é capital constante. Tecnologia. Esse trabalhador é um trabalhador altamente qualificado. Apertar aquele botão ali é determinante. Né? Então, sempre vai existir o trabalho vivo, porque tem um discurso de determinismo tecnológico, que é essa ideia do aonde isso vai nos levar, né? Você pega uma tecnologia e fala, meu Deus, olha o que as crianças estão fazendo. Então, parece que a tecnologia caminha sozinha, independente dos humanos, como se ela não fosse criada pelos humanos e gerida pelos humanos e adequada ou não à vida dos humanos. Porque eu posso ter uma coisa muito tecnológica e falar, não quero esse celular aqui, é muito tecnológico demais para mim, isso aqui não serve. Eu gosto de um negocinho mais simples. Né? Então, a tecnologia, ela se combina, ela se adapta ao humano. Né? Não vai existir produção simplesmente por máquinas produzidas por humanos. Né? Mas os humanos têm que estar junto na produção. E é esse fio de trabalho, mesmo que ele seja um fio, que produz mais valor. Porque se eu compro uma máquina muito tecnológica, o que eu paguei por ela é o custo dela. E o que eu vou colocar na mercadoria que ela está produzindo. Então, por exemplo, esse lápis aqui, de novo, tem uma máquina que faz tudo no lápis. Eu só preciso chegar e apertar o botão para ela funcionar. Eu nem preciso, eu só preciso mudar a matéria-prima. Porque lembrem que com a concorrência tecnológica, inclusive, os capitais mudam todo o tempo. Então, só por isso já não seria possível. Porque eu vendo esse lápis aqui, daqui a um ano ele passou da moda. Verde não está mais na moda. E aí vai fazer outro lápis. Porque as necessidades dos humanos são mutáveis todo o tempo. Então, não tem como eu ter lá uma máquina estagnada no tempo que não precisa de um humano, mesmo que seja para renová-la, para adequá-la às novas necessidades dos humanos. Vamos supor, paramos no tempo e temos essa máquina que faz esse lápis. Essa máquina é muito cara. É porque ela faz o lápis quase que sozinha. Qual que é o custo do lápis, gente? O custo do lápis é o desgaste dessa máquina cara pra caramba. Esse lápis vai ser caro, porque aqui tem desgaste da máquina cara pra caramba e tem o dedo do trabalhador. Então, a máquina, ela só passa para a mercadoria o seu desgaste. O trabalhador é aquele... A máquina, ela é comprada pelo seu valor e o trabalhador é comprado pelo seu valor. A diferença é que ele produz um pouco a mais quando ele aperta esse dedo. Porque apertar esse dedo produz de mais valor, ao final, mais do que o salário dele.
Então, seria impossível, mais-valia, pelo menos, né? E só seria possível lucro nesses outros tipos de lucro, né? Não esse lucro que a gente viu até agora, que é esse lucro que decorre da mais-valia, né? Da mais-valia daquele capital individual. Eu vi que tinha gente aqui com a mão levantada também. Eu só ia falar antes, onde o Marx dizia isso, é no texto Trabalho Produtivo e Trabalho Improdutivo, inclusive um texto fundamental. Do Se 2. todos vocês puderem ler, seria perfeito. Agora quem está na fila para falar é a Júlia. Pode falar. Capítulo inédito do livro 2. Não, o capítulo 6º inédito, do livro 1. Gente, boa noite. Então, a minha pergunta é um pouco... Acho que a minha internet está um pouco ruim, não sei se vai dar para... Acho que eu vou desligar a câmera, que acho que está meio devagar aqui. É o seguinte, também pensando nessa questão das máquinas, da tecnologia, né, como um capital constante. Então, uma vez que o capitalista ele compra essa máquina, o preço, né, da mercadoria, ele coloca esse capital constante, esse valor. Por isso que é parecido com o que vocês já estão falando. Até que ponto, num certo momento, esse valor da compra da máquina, ele pode ser quitado, vamos dizer. E esse valor, esse capital constante que a gente está sempre somando no produto, no valor final, né, no custo de uma mercadoria, talvez esse valor possa, em algum momento, ele já ter sido quitado, esse maquinário, enfim. E aí, como que isso também não geraria mais valia desse capital constante aí, que é a máquina que em algum momento já tenha sido quitada e ela gera lucro, assim. Porque ela continua somando no valor final da mercadoria. Não sei se deu para entender. Deu. É uma dúvida que me vem. Não, deu para entender. Ele, digamos que ele já tivesse quitado e ele continuasse transferindo ao produto final o preço da depreciação, mesmo que ele já tivesse pago. O que estaria acontecendo é que ele estaria, se ele tivesse conseguindo vender as suas mercadorias mesmo assim, ele estaria tirando da circulação um valor extra. Porque mas não que a máquina estivesse gerando mais valor para ele, mas ele estaria retirando da circulação um valor outro, que ele não contribuiu ele não contribuiu com esse valor, ele está retirando de outro. Então é como se ele estivesse elevando o preço da mercadoria dele por uma questão de concorrência, né? Inclusive a concorrência é importante para levar em conta esse exemplo, porque o que acontece normalmente é que se o capitalista não cuida do seu processo produtivo e não desenvolve a tecnologia, etc., ele perde da concorrência, né? Então, se ele está com uma máquina tão velha que já depreciou tudo e ele continua usando, em geral isso não vai nem ser possível, mas seria possível, né? Agora, o que aconteceria não é que a máquina estaria tirando mais valor, é que ele estaria aumentando o preço da sua mercadoria e retirando o valor da circulação que outro produziu. Aí, uma questão, um comentário que eu vou tentar fazer breve, daí eu passo, que talvez ajude, é a gente pensar na questão do valor sempre como expressão do processo material que está acontecendo ali, né? Então é o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, no valor da máquina, se você comprou uma máquina, né, e você está precificando ela, digamos, o valor pelo qual você comprou ela é 2.000, né, esse 2.000 está expressando, de fato, né, esse valor que a máquina vai transferir efetivamente, materialmente ao produto final, né? Da mesma forma, quando a gente olha para o trabalhador e para o salário, né, o que é esse mais valor? O que é esse excedente? É que, assim, de um lado, então, você tem materialmente, não é, as máquinas que transferem uma certa parcela do seu valor, e você tem essa atividade de trabalho, né? E aí a gente extrai... a questão é nem que extrai uma atividade do trabalho. Sim, mas a questão é, o trabalhador nessa atividade produz mais do que ele consome, ou do que ele precisa para se reproduzir, né? E o restante é esse trabalho excedente. Eu tô falando isso não direto... A pergunta que você fez, eu já dei a resposta que eu teria para dar, mas eu estou comentando isso porque essa vinculação com a materialidade do processo é fundamental para a gente entender o valor, porque senão parece que o valor está pairando, né, solto no ar, mas não, ele está sempre vinculado a um processo material. Enfim.
Eu também vou fazer um complemento aqui o que o Yuri colocou. Eu, em essencial, tô de acordo com o que o Yuri expôs. Eu só vou adicionar um outro ponto, que na minha avaliação, a partir do momento em que uma máquina continua operando, significa que o valor dela ainda não se desgastou completamente. Ou seja, uma situação em que uma máquina está operando com todo o valor dela desgastado é uma situação, na verdade, impossível, porque se ela está operando, significa que o valor dela ainda não se desgastou completamente. Por exemplo, se eu pressuponho que uma máquina tem um valor de 100 e o tempo estipulado de duração dela é de 10 anos, significa que você tem uma previsão de que esse valor vá se desgastar numa magnitude de 10 ao longo de cada ano. Agora, vamos supor que, na verdade, por um acaso, ela, na verdade, vai durar 20 anos. Agora, na verdade, o valor dela, de 100, vai se desgastar numa magnitude de 5 a cada ano. Mas isso não torna de maneira alguma incorreto o que o Yuri colocou, na medida que ela configura uma economia no emprego de capital constante. Ou seja, ela realmente permite uma apropriação de valor ao capitalista, uma vez que essa economia no emprego do capital constante é uma forma de diminuir os preços de custo de uma forma alçada pelo capitalista, a fim de aumentar a sua taxa de lucro. Então no essencial é isso. Na verdade, eu acho que eu estava errado. Na verdade, eu acho que eu estava errado, sim. Eu me contradisse, porque eu falei justamente isso, do processo material, e não levei em consideração o que você disse a respeito do valor. É isso mesmo. Você pode ter comprado por um valor que não representasse, né, a depreciação que você tivesse, porque é uma previsão também, né? A depreciação. Isso, exatamente. É uma previsão, não é uma coisa você tem escrito em pedra. Mas o que o Matheus colocou a respeito da questão aí do valor é isso. Pegue o que ele falou mesmo, porque de fato está mais correto. Gente, tem a Júlia que estava escrita e tinha mais uma pessoa com a mão que abaixou e o Ismarim. Júlia, você estava primeiro, você desistiu de falar porque a gente ficou... Não desiste, não, eu estava tão feliz que tinha 3 pessoas... Eu acabei de falar, foi eu que perguntei. Tá bom. Desculpa, mas tinha mais uma... É que eu lembro que eu vi 2 meninas e um menino, daí eu falei, isso, mulherada. Tipo, e aí agora eu perdi uma. Quem que era a outra, então, se não era a Júlia? Era eu desisti mesmo, gente, é isso aí. Foi mal, eu desisti porque, ao mesmo tempo, eu lembrei do nosso, né, aviso inicial de não fugir muito do texto, e a minha pergunta realmente não tinha nada a ver com o texto, então eu vou priorizar essa discussão, quem sabe no final. Valeu. Boa lembrança, Andressa, a gente precisa falar de preço de custo e lucro, né? Porque senão a gente depois não aprende direito essas coisas e vai para frente com dificuldade. Por acaso sobrar tempo, fique à vontade para fazer a pergunta. Sim, também. Tem o Ismarim com a mão levantada e depois o Almiro. Pode falar. Oi, tudo bom? Então, teve uma fala sua, Gabriela, que você falou assim, nunca será possível, não é possível que a produção ocorra só por máquinas, exclusivamente por máquinas, né? Nem que seja apertar um botão. Você quis dizer que isso é hoje ou você acha que isso vai ser para sempre? Isso parte um pouco do nosso... Gente, eu acho que é para sempre. Pelo assim, debate de tecnologia que eu tenho, acho que para sempre. Não tem como. As máquinas têm limites, e esse limite sempre existirá, seja pelas necessidades humanas, seja de alteração da própria máquina e do que está sendo produzido, seja para o conserto da máquina, né? A gente pode programar muitas coisas, né? Mas isso sempre terá um limite, porque é a gente que programa a máquina, né? Então a gente pode programar uma máquina que se conserta, mas um dia existirá algum erro que aquilo não é consertável, né? Então, eu acho que mesmo, né, porque o modo de produção socialista, por exemplo, que se pretende ser um modo de produção com aumento de composição orgânica de capital, né? Mais capital constante, mais máquinas com menos trabalho para que a gente se livre do trabalho, né? Por isso que o Matheus fala, isso já seria outro modo de produção, né? Porque seria onde a gente estaria um pouco mais livre do trabalho. Mas me parece que uma máquina ser comprada e existir sem trabalho humano e aquela produção se manter completamente, para mim, assim, mesmo em outro modo de produção,
Em outro modo de produção, a gente vai ter menos trabalho para aquela máquina, mas para mim sempre terá um fio de trabalho, né? Porque senão a gente parece que as máquinas têm uma autonomia, uma vida, que na verdade, o que o capitalismo vende também, né? Como determinismo tecnológico. Como se fosse possível um mundo organizado pelas máquinas e os humanos não tivessem controle sobre esse processo, sendo que eles criam esse processo, se adaptam a esse processo, né? Então, Espero que a gente se livre do capital e não do trabalho, né? Vamos brincando. Mas viu, Ismael, mesmo, tipo, acho que para trazer uma questão aí do que você falou para o livro, que está aí bem para o final do livro, mas é uma questão que Marx está pensando nisso o tempo inteiro, né? O capital está em contradição justamente porque ele eleva a quantidade. A gente nunca vai livrar-se totalmente do trabalho humano e nem poderia. E nem seria necessário, nem seria intenção. A gente vai continuar fazendo um monte de atividades sociais que podem adquirir esse caráter de trabalho, né? E as atividades mais difíceis, mais físicas, talvez a gente consiga automatizar. Mas o que eu acho que eu queria colocar aí é o quanto que no capital ele justamente encontra um limite. A relação social de produção capitalista encontra um limite, inclusive por quanto de máquina que eles conseguem utilizar, apesar de eles sempre terem que aumentar a composição orgânica do capital, etc., por causa da acumulação. Ele encontra um limite porque ela se baseia na extração do trabalho vivo, né? Então, conforme diminui a quantidade relativa de trabalho vivo frente às máquinas, o próprio capital entra em contradição consigo mesmo. E aí está a questão, porque na sociedade socialista, a ideia é usar as máquinas para abrir tempo livre, né? Porque aqui hoje a gente está com um monte de máquina e trabalhando 10 horas por dia, mas a ideia é ter tempo livre para a gente trabalhar 2, 3 horas por dia, menos, se for possível, não é? E usar o nosso resto do tempo, não é para apenas hobby, mas para fruição humana, né? Todas essas atividades que a gente constrói, e o nosso trabalho também ser fruição, né? Além de necessidade. Eu converso bastante, assim, no meu trabalho, principalmente. Existe um senso comum, né? Um pouco de preconceito com o pensamento marxista. A palavra Marx dá um certo arrepio em muitas pessoas. No meu trabalho isso é comum, assim, isso é bem comum no meu ambiente de trabalho. E eu entro em muitas conversas a respeito disso e eu defendo, o meu posicionamento ali no grupo é que as pessoas defendam justamente o progresso e a superação do modo de produção capitalista, justamente porque para termos esse tempo livre, fazendo outras atividades, né? Filosofia, dança, não sei, artes, etc. E um dos argumentos que eu uso é que o learning machine vai superar o trabalho humano quase que por completo. Mas o que eu sempre falo, olha, a partir do momento que você defende, né, uma forma de frear essa evolução tecnológica, você está defendendo permanecer no modo de produção capitalista, que é o modo de produção que todos nós, pelo menos eu, né, que não sou proprietário dos meios de produção, sofro. Então, eu sempre defendo isso. É a sua liberdade. O learning machine que está aí geminando, né, na tecnologia é a sua possibilidade de se libertar dessa semana que você fica torcendo para chegar sexta-feira. Mas é isso. Valeu, obrigado. E eu estou totalmente de acordo com você, e inclusive isso é importante porque, como o capital se apropria da tecnologia para fazer a gente trabalhar mais, tem também aí correntes de esquerda que são um pouco tecnofóbicas, e a gente não tem que ser. Compartilho com você a animação a respeito dessas formas tecnológicas, vamos colocar assim, que nos permitam abrir tempo livre. E vão abrir tempo livre, vão abrir muito tempo livre, principalmente em muitas atividades muito difíceis de serem feitas hoje. Eu só colocaria uma questãozinha assim para a gente pensar a abolição total do trabalho ou não, para além da necessidade de a gente sempre ter gente regulando o processo, o fato de que a gente sempre vai criar necessidades novas. Então, se a gente abole o trabalho, por exemplo, difícil, duro, de acordar 4 horas da manhã e capinar o mato, se a gente abole esse trabalho porque as máquinas fazem, a gente vai fazer outros trabalhos de tipo mais elevado, né? E um trabalho que não vai ser explorado. Então, como você falou, ciência, dança, né? E aí vai ser isso, vai ser um trabalho que você vai fazer pela sua realização, que também vai realizar a sociedade, né? De uma maneira cada vez mais, dessa forma como você falou, progressiva nesse sentido material, né? Eu sou bastante... acho que
firmar isso, Marx também era, né? Não era uma fé cega na tecnologia, de forma nenhuma, mas é ter a consciência da importância da ciência e da tecnologia para a emancipação humana, sem dúvida alguma. Sim, ele era um entusiasta. Ali nos livros você vê ele elogiando, ele fala até que o modo de produção capitalista foi o primeiro capaz de criar a máquina a vapor, e ele elogia lá o trem a vapor, etc. E, de fato, ele era, na minha perspectiva, ele era entusiasta com essas tecnologias novas. Mas beleza. Obrigado. Gente, a gente tem a Andressa, estava de mão levantada de novo e abaixou de novo. Você quer falar, Andressa? Ai, pois é. Então, gente... Amigo, eu vou tomar a liberdade de passar a Andressa na tua frente, porque ela ainda não falou, tá? Nossa, foi mal, Almiro. Claro, Coisa rápida, claro, assim. vontade, vai lá. É só Primeiras uma damas. dúvida, assim, que me surgiu dentro dessa discussão. Eu sei que essa discussão, como ela já está acontecendo mesmo, então tudo bem, né? Assim, longe de tecnofobia, né, como o colega apontou aí, mas eu fico pensando, assim, queria ouvir um pouco de vocês e de quem mais tiver para contribuir a esse respeito, né, sobre como isso vai se distribuir, né, e se tem alguma chance de, a partir dessa concepção, né, enfim, desigualdade de acesso tecnológico, enfim, de implementação de fato dessas tecnologias, da gente criar ilhas de extração de trabalho e outras, enfim, onde a gente teria realmente essa liberdade colocada aí de uma forma, tem gente que fala racismo ambiental, mas eu nem gosto muito, mas vamos colocar, enfim, esse termo para ficar mais claro. Enfim, gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso, que é uma dúvida realmente que eu tenho, assim, nessa discussão. Eu só queria perguntar se o Almiro não quer falar já se é sobre esse mesmo tema, porque daí a gente faz escuta vocês primeiro para a gente comentar. Né, meninos? Mas eu acho que a resposta também mais geral, que a gente não vai poder... A gente poderia ficar aí discutindo sobre a pergunta da Andressa bastante, né? Eu colocaria que a resposta mais geral seria o seguinte: depende da organização social, né? Eu acho, inclusive, que aqui ou a gente vai para o comunismo ou a gente vai para a barbárie mesmo. E o que significa a barbárie? A dissolução das relações sociais que hoje estão constituídas, né? E ou o sumiço do ser humano ou uma degeneração. Aí a gente não sabe exatamente onde vai parar. Mas depende da constituição da organização social, e aí não da tecnologia em si, né? Mas de como a gente vai produzir. E aí, de forma geral, é essa a resposta, né? Posso falar? Bom, as coisas vão se emendando, assim, na linha da questão da Andressa, talvez, e aí é Yuri, né? Yuri, ali, concordando com o Yuri, talvez o que a gente mais precisa não é uma revolução tecnológica, mas uma revolução social, né? Mas acho interessante, assim, a profundidade dessa discussão. Quando você estava falando, eu lembrei o Aristóteles, se não me engano, é no início da obra política dele, ele diz que o trabalho escravo só vai poder ser superado quando o arado andar sozinho, né? Que é o que a gente está discutindo hoje. Mas quando eu levantei a mão, na verdade, eu queria perguntar, eu não consegui identificar onde é que está, em qual parte do Capital que está a questão do trabalho produtivo e improdutivo. É uma pergunta bem específica. Ele não está no Capital, ele está num manuscrito, na verdade, à parte, chamado Trabalho Produtivo e Trabalho Improdutivo. Eu posso, inclusive, ver de passar esse texto para vocês. Eu acho que a Daiane, inclusive, já passou para o pessoal do livro 1 e do livro 2, e passar para vocês também, né? Que é um manuscrito bastante importante, que, na verdade, foi retirado do livro 1 do Capital como capítulo 6, capítulo inédito, 6 do Capital. Ele acabou não constituindo ali a redação final, mas a gente pode passar esse texto para vocês, porque é um texto bastante importante. Ele foi publicado em algum outro livro ou é um artigo? Não, é um texto completamente à parte mesmo. Inclusive, exatamente isso. E, tem um livro do Dani Alves que está publicado. Exatamente. Um livrinho chamado, acho que Trabalho Produtivo, que tem essa parte. Mas eu acho que tem na internet, mas o Matheus vê, né? E puxando já o gancho sobre o tema da revoluções tecnológicas, é importante porque muitas coisas que estão aparecendo aqui vão aparecer com mais clareza na concretude e no próprio desenvolvimento do capital. Por exemplo, a gente está agora no capítulo 1, preço de custo e lucro, mas isso vai ganhar uma concretude muito maior quando a gente chegar lá no capítulo da lei de querato inicial da taxa de lucro, bem como
dos demais capítulos que compõem, de certa maneira, uma tríade, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, em que o Marx vai pontuar que essa lei de queda da taxa de lucro possui no seu desenvolvimento, das suas contradições internas, o acirramento, de certa maneira, entre o desenvolvimento das forças produtivas e a capacidade de consumo na sociedade. Ele aponta justamente que esse desenvolvimento das forças produtivas vai abrindo cada vez mais a necessidade de abrir mais mercados, explorar novas necessidades sociais solventes, ou seja, criar novas necessidades. E daí a necessidade de revoluções tecnológicas, de criação de novos espaços de ampliação dos mercados sob a égide da produção capitalista. Então, todas essas dúvidas, que de certa maneira estão um pouco mais latentes aqui, vão sendo solvidas progressivamente conforme o próprio movimento que a gente vai fazer ao longo do curso e ao longo da leitura do livro. Mais perguntas aí sobre... A gente pode voltar ao texto, né? Acho que também é importante, mas... Eu acho que procurando um pedaço. Só remarcar o que o Matheus falou, talvez a gente entreteu também essas discussões sobre tecnologia, porque elas estão na linha da discussão que o livro do Marx vai. A gente ainda está no capítulo 1, né? É bom a gente se manter aqui, porque a gente tem que ir entendendo passo a passo. Mas a gente vai chegar nessas discussões ali na frente. O Smarrin tá com a mão levantada ainda, você quer falar? Gente, e também tô vendo, nós estamos em 40 aí, tem uns que 35, tem uns que estão super participando, e outros que não fiquem receosos, assim, né? Se tiver alguma questão ali, lê um pedaço, não entendeu, porque eu particularmente acho que tem, né, o capital é uma coisa que engana a gente, né? Minha colega, eu falei, eu preciso reler o texto, tal, e daí ela falou, mas quantas páginas são? Daí eu falei, sei lá, 10, né, que são 12. Ela falou, mas você vai ler em 3 minutos. E eu demorei 3 horas para reler, né? Então, tem muita questão aqui, difícil mesmo, que eu acho que a gente pode, né? Que não sei se é possível que todo mundo tenha entendido completamente tudo, né? Mas, Smarrin, Márcia levantou, Almir. Quem que está compartilhando a tela? A Fátima. Foi isso? Será? Tá. Mas eu acho que foi sem querer, né? Márcia Regina está com a mão levantada e ainda não fez uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta relacionada ao texto, que eu não entendi, eu queria que explicassem. Posso falar? Pode, deixa eu só ver como é que resolve. Está todo mundo aqui com a Fátima na tela. Fátima, você está aí? Fátima Siliansky. Porque eu acho que daí, Matheus, você que tem o controle, eu acho que você consegue tirar, sabe? Mas pode ir fazendo a pergunta, Márcia, a gente vai conversando. Pode ir fazendo a pergunta. Nesse capítulo tem uma parte que o Marx fala assim, mesmo que o valor da força do trabalho, a duração da jornada do trabalho e o grau de exploração do trabalho sejam por toda parte equiparados, ainda assim as massas de mais valor contidas no valor dos diversos tipos de mercadorias são absolutamente diferentes conforme a diferente composição orgânica dos capitais adiantados para sua produção. Eu queria saber, queria que vocês me explicassem isso e queria saber se isso está relacionado com o valor da força do trabalho, com o grau de exploração que se dá. Queria que vocês pudessem me explicar. Assim, tem vários trechos que eu marquei do texto, que ontem ficou decidido que a gente marcaria o trecho e pediria explicação se não entendesse, né? Não, perfeito. Eu só não sei sobre essa passagem especificamente, gente, o que os meus colegas acham, porque a resposta para essa pergunta adianta um tema que a gente não viu. Mas no primeiro capítulo ainda. Isso. Não, ele adianta. Então, o Marx tenha colocado isso no primeiro capítulo, isso, para a gente responder isso, a gente tem que discutir composição orgânica de capital, que a gente não sabe, né, o que é até agora, teoricamente, e taxa média de lucro, preço de produção. Então, eu não sei se teria como responder, ou se a gente guarda, se você faz a próxima. Não, mas eu acho que dá, Gabi. Não sei o que vocês acham, meninos. Eu acho que dá para responder, porque a composição orgânica o Marx já trata no livro 1. Para a gente lembrar, o que é a composição orgânica? É a relação quantitativa entre o capital constante e o capital variável, né? Então, o que o Marx está dizendo ali? Que mesmo que a taxa de exploração seja igual, se você tem um ramo da produção em que você utiliza maior quantidade de trabalho vivo, a massa de trabalho extra que você retirou, ou a massa de mais valor,
vai ser maior do que numa outra produção que você tem uma quantidade menor de trabalho vivo. É isso que ele está dizendo, que mesmo que a taxa seja igual, como alguns setores empregam mais trabalho vivo do que outros, alguns setores vão ter uma produção de mais valor maior do que outros. É disso que ele está dizendo. Perfeito, Yuri. Na verdade, achei que a gente ia complexificar, mas perfeito. Né, não sei se ficou claro, mas tipo, pense, por exemplo, num capital de alta composição e baixa. Então, o capital de alta composição, o cara tem 80% de máquina na empresa dele e ele tem 20% de trabalho. O capital de baixa composição, ele vai ter 80% de trabalhadores e 20% de máquina. Baixa composição, né? A proporção entre capital constante e capital variável, como o Yuri colocou. Então, por exemplo, mesmo que a taxa de mais valor seja 100%, né? Que a gente, sobre o trabalho, a gente vai ganhar 100% a mais, né? Então, aqui que eu tenho muita máquina e quase nenhum trabalhador, essa minha taxa de 100%, a exploração é igual, mas a quantidade que eu vou ter de valor criado é menor. Porque eu tenho menos trabalho aqui. 80 de máquina, eu só posso, se a mais-valia só vem dos trabalhadores, eu só tiro mais-valia de 20% do meu capital. Já numa alta composição, numa baixa composição, perdão, que eu tenho muito trabalhador, 80% de trabalhador e 20% de máquina, se a taxa de exploração é 100, eu vou extrair mais-valia de 80% do meu capital. Então, embora né, como o Yuri colocou, embora o grau de exploração seja o mesmo, a quantidade de mais-valia que eu vou extrair é diferenciada, né? Se eu tenho alta composição ou baixa composição. Aí vocês vão me perguntar, mas por quê? Mas o que ganha, então, esse capital com alta composição, se ele tem muita máquina e se ele faz pouca mais-valia no final? Ele vai ganhar na taxa de lucro, né? Porque o que ele está buscando, na verdade, a taxa de mais-valia, a mais-valia compõe o lucro. Por isso que né, um grau a mais, né? Então, ele não ganha na taxa de mais valor, ele não ganha na quantidade de valor que ele produz, mas ele ganha no lucro porque ele vai pegar mais valor de outras pessoas, que é o que a gente vai ver. Não, e vai ser interessante como isso vai ser bastante interessante com o desdobramento, porque a taxa média de lucro, que o Marcos está colocando agora como lei fundamental da concorrência no capítulo 1, sobre o preço de custo, né? Vai ser desdobrado justamente sobre essa concepção estranhada a respeito do processo de criação de valor. Porque, nesse sentido, o valor aparece emanando, ele emana diretamente de todas as partes constitutivas do capital. Ou seja, não há qualquer diferenciação entre capital constante e capital variável. Ele simplesmente emana diretamente de todas essas formas do capital, independentemente da diferença entre elas. A única diferença que existe entre elas, nesse ponto de vista, é o fato de que as constituem diferentes elementos da produção material, ou seja, diferentes elementos que entram ali na composição do capital produtivo. É inclusive essa concepção estranhada que constitui o ponto de vista da produção capitalista e que ganha corpo do ponto de vista teórico na teoria neoclássica, e constitui, de certa maneira, o carro-chefe dos cursos de economia aqui do país, sabe? O mainstream econômico, por assim dizer. Ou seja, eles atribuem que tanto capital, quanto trabalho, quanto terra, constituem fatores de produção, cada qual remunerado de acordo com sua respectiva contribuição. Ou seja, o empresário é remunerado pelo lucro, o trabalhador é remunerado pelo salário e o proprietário de terra é remunerado pela renda da terra. Ou seja, é essa concepção que vai sendo desdobrada no âmbito do livro 3 do Capital, que é o âmbito da concorrência. A concorrência, como a gente vai ver, é uma perspectiva do capital individual. Ou seja, é dessa perspectiva do capital individual, de sua apropriação individual de lucro, que vai, de certa maneira, assentando essa concepção estranhada, mistificada do processo de produção de valor no âmbito da sociedade capitalista. Esse é o ponto fundamental e que vai nos levar à questão da taxa média de lucro, porque o capitalista vai reclamar um mais valor, né? Matheus, você está indo muito proporcionalmente longe. à grandeza de seu capital. Ou seja, não de acordo com não de acordo com o trabalho vivo que ele mobilizou na produção do seu capital. Enfim, aí eu já estou adiantando demais. Mas... Sim. Voltando para o negócio da Márcia, para a gente continuar as perguntas, né? Dada a mesma taxa de exploração, se um capital emprega mais trabalho do que o outro, a massa de mais valor que esse capital produziu vai ser maior do que a do outro. É disso que o Marcos está falando. Aí você pode, se tiver outros trechos destacados, pode trazê-los. Eu acho que só tem a Márcia aqui com a mão levantada, mas que legal, Márcia.
Uhul. Sim. Tá. Obrigada, tá? Ficou claro? Deu para entender ali? Deu para entender. Principalmente a parte que o Matheus explicou se adiantando. Esclareceu mais ainda. Muito obrigada. Que bom. Júlia? Gente, a Júlia está com a mão levantada. Gente, então, voltando aqui, né? Vocês falaram, né? Então, no caso, se tem menos trabalho, menos mais-valia, né? Dessa exploração desse trabalho. Mas essa empresa, enfim, essa indústria que tem uma quantidade de máquinas maior do que os trabalhadores, né? Tem menos trabalho e mais máquinas, acho que foi a Gabriela que falou, né? Ela vai ter um lucro maior em algum um lucro diferenciado, que não é a mais-valia pelo trabalho. Eu não entendi isso. De onde vem, então, esse lucro da máquina? Já que a gente está falando que, né, a gente foi perguntando coisas, né, que foi afirmando que a mais-valia sempre vem do trabalho, né, como o Marx fala aqui, e que a gente fez outras perguntas em relação a isso. Que lucro é esse que vem da máquina, então? Como é que a gente entende isso? Só diferenciar mais-valia de lucro, né? A mais-valia, ela é a possibilidade, a quantidade que eu tenho, que eu consigo extrair de a mais do trabalho. O lucro é a quantidade de mais-valia que eu consigo retirar, né? A quantidade a mais que eu consigo retirar de tudo que eu coloco na produção. Então, o capitalista, ele está preocupado com o lucro, na verdade. Né? Porque ele vai olhar para o lucro e vai falar quanto que eu vou pôr aqui e quanto que eu vou ganhar no final. Quanto que eu vou pôr de trabalho e capital constante, capital variável e quanto que eu vou ganhar no final. Quer dizer, quanto que eu ganhei no final sobre a quantidade que eu gastei. Isso é o lucro. Né? A porcentagem de quanto eu ganho sobre o que eu gasto. Né? O mais-valor, não. O mais-valor é o que a mais veio da produção. Então, é possível que o capital ganhe menos mais-valia e mais lucro. Ele pode ter uma mais-valia a mais-valia compõe o lucro, porque ela é mais-valia sobre a taxa de lucro, né? Mais-valia sobre capital constante e capital variável. Então, é quanto que eu ganhei a mais sobre o que eu pus, né? Lucro. Então, a mais-valia importa para o lucro, mas ela não é determinante para o lucro por duas questões, porque tem capital constante ali também que faz diferença, né? Que pode ser um capital constante bom. E tem, não vou adiantar, e tem uma outra possibilidade, que daí eu acho que realmente adianta a nossa questão, que o que eu falei a gente consegue, o capital consegue lucrar, mesmo que ele ganhe menos mais-valia. Que foi um pouco do que o Yuri colocou, que eu acho que essa é a obra-prima, né? Tudo isso que importa realmente no livro 3, por isso que eu acho que o livro 3 é muito, muito importante para os marxistas, porque o livro 3 vai dizer como funcionam os preços, dizer como é essa tendência à queda da taxa de lucro, né? Que é justamente essa tendência ao capital ir aumentando a quantidade de tecnologia e ter só pouco trabalho, só que o valor vem do trabalho. Então, ele vai criando uma contradição entre ter muita tecnologia. Aí você fala, como é que ele ganha se ele está perdendo mais-valia? Ele ganha porque o lucro não acontece só com a mais-valia. E isso é o que as coisas se vendem. Não, a gente está falando do lucro individual dele, mas ele não ganha um lucro individual, ele ganha um lucro coletivo que a gente vai estudar na sequência. Então, ele não vai ganhar, ele pode ter menos mais-valor, mas ter mais lucro, entendeu? Porque ele vai ganhar mais valor de outras pessoas, que é o que a gente está adiantando até agora aqui, né? De spoiler do capítulo 9, é isso, né? Não sei se os meus colegas concordam. Eu concordo, eu quero pegar o que você disse e aproveitar a dica da Márcia, que fez a pergunta anterior, e ler uma passagem breve, que eu acho que o que a gente pode pegar aqui no capítulo 1, a respeito dessa pergunta da Júlia, né? Eu acho que a essência dessa discussão, e isso é bem importante do capítulo 1, talvez seja uma das coisas mais importantes desse capítulo, para além de apresentar as categorias em si, né? O Marx está explicando, ele está dizendo assim uma hora, se, portanto, a mercadoria é vendida pelo seu valor, então se realiza um lucro que é igual ao excedente de valor sobre o preço de custo. Portanto, se realiza
no lucro a mais-valia que está contida naquele valor de mercadoria. Mas o capitalista pode vender a mercadoria com lucro, embora venda a mercadoria abaixo de seu valor. Enquanto seu preço de venda estiver acima do preço de custo, ainda que abaixo de seu valor, sempre é realizada uma parte da mais-valia nela contida. Daí ele dá uns exemplos, e daí ele diz: daí se explicam fenômenos cotidianos da concorrência, como certos casos de venda abaixo do preço, venda a preço baixo, etc. O importante, então, da gente entender aqui é o seguinte, recuperando a primeira pergunta que a gente respondeu, né? O lucro, segundo o conteúdo, ele é igual à mais-valia. Segundo o conteúdo. Qual que é o conteúdo do lucro? Trabalho extraído do trabalhador. Mais trabalho. Trabalho explorado. Segundo esse conteúdo, o lucro e a mais-valia são iguais. Porém, o lucro é esse a mais que você retira da circulação em relação ao capital total. Ou seja, o preço de venda não precisa ser igual ao mais valor para que você obtenha um lucro. O preço de venda e o lucro que você vai obter pode ser diferente do mais valor. Tem toda um espectro aí, né? Que o Marx mostra nos exemplos ali. No exemplo dele, você tem 100 de mais-valia. Se você vender por 5 a mais do preço de custo, você já está oferindo um lucro. Então, além da diferença da forma do mais-valor e do lucro, eles podem ter uma diferença quantitativa, né? Então, aí que está a resposta da pergunta da Júlia. É sobre essa possibilidade do lucro diferir quantitativamente do mais-valor, né, que se trata aqui. Depois a gente vai ver como é que se dá a repartição do lucro, etc., da taxa média de lucro. Aí, talvez uma questão que talvez não tenha ficado clara. Não é que o capitalista vai retirar um lucro da máquina. É que o valor que ele adiantou do seu capital, que também está incluindo a máquina, é que vai balizar o lucro que ele vai tirar da circulação. Não é a quantidade de trabalho que ele explora que vai dizer o quanto ele vai retirar de lucro. É a quantidade de capital total que ele adianta. Isso a gente só vai ver no capítulo 8. Mas é nesse sentido que um capitalista retira lucro da sua máquina. Mas isso é uma mistificação do processo. Segundo o conteúdo, todo lucro é trabalho explorado. Mas na prática se dá assim mesmo. Na prática, os capitalistas oferem um lucro médio. Então, nisso que você falou aí, o lucro não está originário do trabalho, e sim do capital, né? Pelo que você acabou de falar. Então, conteúdo... Eu acho, Yuri, que não tem como responder isso sem adiantar um negocinho aí. Não, é porque assim, o conteúdo do lucro, é isso que eu estou tentando diferenciar. O lucro é sempre trabalho excedente, é sempre mais valor. Só que ele não necessariamente vai ser igual ao mais valor que aquele capitalista produziu. Essa que é a questão fundamental. Isso, ele sempre vai vir, Márcia, do trabalho, né? Nunca vai vir da máquina. Sempre vai vir do trabalho. O que acontece é que um capitalista tem muita máquina e pouco trabalhador, daí você falaria, não faz sentido ele fazer esse negócio de ficar, né, aumentando a composição orgânica do capital dele, porque ele está perdendo mais-valia e isso impacta na taxa de lucro dele. O problema é que quando ele faz esse cálculo, ele não faz o cálculo com a taxa individual de lucro dele. Ele faz esse cálculo com uma taxa coletiva de lucro, que é uma taxa média, que é isso que a gente vai estudar. E isso faz com que ele receba trabalho de outras mais-valias. Basicamente é isso. Então, ele produz menos mais-valia e ele compensa essa não produção dele aí, porque ele vai receber outras mais-valias de outros capitais, porque ele está vendendo por uma taxa média de lucro e não por uma taxa individual. Se fosse na taxa individual de lucro, não faria sentido nenhum eu colocar uma máquina para trabalhar para mim, porque quanto mais uma máquina, menos um trabalhador, perdi mais-valia, né? Então, mas como as coisas não são taxas individuais, são taxas médias, ele não tem problema, porque ele faz isso, mas se apropria da mais-valia de outro. E daí esse processo de se apropriar da mais-valia de outro que a gente vai estudar no 9. Né? Por isso que a gente está sempre remetendo ao 9, porque na prática a gente está aqui, como eu coloquei lá no começo, o capital é uma coisa que vai se somando, né? Então, o Marx está explicando aqui como funciona a taxa individual de lucro, para depois dizer, galera, o negócio é assim, vocês aprenderam a taxa individual, né? Pois é, mas ninguém vende pela taxa individual. As pessoas vendem pela taxa média. Então, a gente agora precisa entender a taxa individual, como é que ela acontece, para saber que a taxa individualmente está caindo, mas que lá na média ele vai compensar
pegando de outras, mais-valia de outras pessoas. Então, o básico aqui é o que o colega colocou lá no primeira intervenção que o Yuri mostrou, né? Poxa vida, mas no livro 1 não estava dizendo que a mais-valia vem só do trabalho? É isso mesmo. É isso mesmo. Só que, mesmo que ele perca um pouco de mais-valia, o lucro dele pode ser igual ou maior, porque ele está, e nessa medida, né, é isso que o Yuri fala, o lucro, ele é composto de mais-valia, mas não da mais-valia só daquele trabalhador. Às vezes, o lucro daquele capitalista é composto da mais-valia dos trabalhadores dele e das mais-valia dos outros trabalhadores que estão vindo para ele, porque vai ter uma taxa média que a gente vai compreender como é que funciona. Mas a questão tem que ficar de base para a gente conseguir avançar é essa mesmo. Não tem nada mais que se ganhe que senão o trabalho, né? Porque as máquinas só se desgastam. O trabalhador é aquele que ganha o seu custo, ganha o seu desgaste também, né? O trabalhador também se desgasta. E o salário é o preço do desgaste dele, né? Então, o capitalista paga o preço do desgaste do trabalhador e o preço do desgaste da máquina, né? Só que a diferença é que esse trabalhador recebe o seu desgaste e produza mais, né, do que isso. Gabi, eu acho que você tocou no ponto fundamental, que talvez dê para resumir, que é o seguinte: o lucro individual pode e vai diferir, na maioria dos casos, do mais-valor que o capitalista individual produziu. A massa total de lucro que todos os capitais acumulam é igual à mais-valia total que foi produzida. Mas isso só vai ficar claro no capítulo 8. Exatamente. Porque se um capitalista ganha um pouco a mais de outro, é porque o outro perdeu. Então, por isso que no final das contas só tem trabalho no lucro, né? Tem a Andressa com a mãozinha levantada aqui. É uma pequena observação, assim, achei muito massa a sua fala, Gabriela, Gabi, enfim, já tomando liberdade. Mas é o seguinte, deu para a gente entender como que o capitalismo precisa da desigualdade, né? De como, eu acho que foi o Matheus que colocou para a gente na fala dele sobre enfim, a qualificação tecnológica, né, da força de trabalho, potenciando a produção do valor, né, e nunca excluindo o trabalhador desse processo, né, porque a gente ainda está dentro desse sistema, né, que é o capitalismo, né, que se baseia nessa extração da força de trabalho, né. Então, a gente tem aí, né, direitinho, dá para a gente visualizar melhor essa divisão, né, onde essas ilhas tecnológicas sempre vão estar extraindo de outros processos produtivos essa mais-valia, né, como você colocou para a gente. No fim, quer dizer, na base da pirâmide está o trabalho braçal, enfim, ou qualquer coisa desse tipo, né, trabalho escravo também, que é movimento atual, enfim. Então, eu acho muito legal a gente entender isso, porque a gente é atravessado o tempo todo e fica muito refém também, né. Eu, assim, bem analfabeto em termos econômicos, queria agradecer, assim, muito a vocês e estou gostando muito dessa aula. Valeu. Mas que legal, Andressa, inclusive porque o capitalismo, ele vem com todo um discurso de que ele é a superação dessas questões, né? E, na verdade, essas questões existem por conta do capitalismo, né? E aqui você está, né? A gente não vai falar sobre isso, mas aqui você está, nós três, né? Eu, o Matheus e o Yuri, somos a teoria marxista da dependência, né? Então, o que a gente gosta de uma desigualdade internacional, né? De explicar isso dentro da nossa lógica dos nossos países, né? Mas sobre o capitalismo mesmo, eu acho que o fundamental é a gente pensar como que, por exemplo, o trabalho escravo não é um resquício do modo de produção escravista colonial. Ele é capitalismo, né? Ele é capital invadindo o trabalho, né? Então, você vai ter, na verdade, se você pensar no que é um trabalho análogo a escravo, é muito parecido com o que os trabalhadores tinham, né, pós-revolução industrial. Então, o capitalismo não joga na conta dele isso, né? Ele fala, olha, ele fala, não, isso daí é antigo, né? Quando, na verdade, isso é mais-valia absoluta, isso é mais-valia absoluta, né? Então, super faz parte. Você é mineira, Andressa? Deu para perceber? Nossa, maravilhoso, com vontade de te ouvir. Só. Nem falei uai, nem nada, Juiz de Fora, onde o Bolsonaro tomou facada. Olha só, não sabia que era mineira. Gente, temos alguma última pergunta? Que a gente está aqui se encaminhando para o fim. Talvez fosse bom, então,
Se tiver alguma última pergunta, podem me interromper, eu só vou tentar fazer um apanhado geral do essencial do capítulo, talvez quem queira consultar de volta o capítulo, né? Mas entender, então, eu acho que o que eu diria para a gente ter em mente desse capítulo é que o Marx está introduzindo aqui, então, as categorias concretas, como ele falou, né? Então, o capital constante mais o capital variável, o que o Marx está mostrando para a gente é o processo efetivo que está no interior da coisa. E agora ele está mostrando como que as categorias que aparecem concretamente na vida da economia capitalista, como elas são constituídas por isso e como, ao mesmo tempo, elas mistificam o processo. E não, quando se diz mistifica, não é simplesmente esconde e tal. Não, a economia capitalista é regulada por essas mistificações. O lucro é uma coisa super concreta, não é um negócio que está abstrato e etc. Tal, né? Então o Marx está mostrando aqui, ó, preço de custo, daí ele analisa as relações internas do preço de custo, ele mostra o que é o capital constante, o que é o capital variável, como eles diferem, né, segundo o que eles fazem no processo de produção, e aí ele, então, mostra o que é o preço de custo, depois ele analisa, não é, a mais-valia, a sua transformação em lucro por meio da sua transmutação de forma, e encerra o capítulo assinalando justamente isso, que essa mudança, que primeiramente é apenas formal entre o mais-valor e o lucro, pode também ser uma mudança quantitativa. E essa é a conclusão fundamental desse capítulo, se a gente entendeu o preço de custo, se a gente entendeu o lucro, porque é sobre isso que toda a economia capitalista vai se sustentar. E a gente vai ver isso na formação da taxa média de lucro. Mas o que eu tiraria desse capítulo essencialmente é isso, né? Entender o que é o preço de custo a partir dessas determinações e entender como o lucro é uma forma transfigurada da mais-valia, né? E quais as possibilidades que isso gera. Maravilhoso, Yuri. Então, acabamos, gente. Foi bom? Se vocês tiverem alguma indicação também, né? Porque a gente tá aí na labuta também. Se, né? Preferia que fosse assim, preferia que fosse assado, tá muito rápido, tá muito devagar, não tô entendendo nada, tá, né? Acho que a gente também tá aí para aprender, assim, uma leitura coletiva mesmo. A Márcia tem... Acho que cada vez a tendência, a gente espera que cada vez a gente hegemonize menos a fala, né? E que cada vez tenha mais participação. Embora a gente seja muito animado, daí ainda piora, né? Mas... A Márcia está com a mão levantada? Vocês foram maravilhosos. Foi o do 1, 2 e 3. Esse aqui foi o mais assim, mais pé no chão, mais para a gente que é analfabeto econômico. Vocês foram maravilhosos. Adorei. Nossa, que bom! Exemplos muito concretos, assim, muito reais, entendeu? Mas o melhor de nós é o Sotipola e a Daiane, hein, viu? Não tem comparação, hein, de qualidade. Não, eles foram maravilhosos também, porque assim, o tema fugiu um pouco, aí agora que centralizou mais, vocês concretizaram que tem que ser mesmo, né? Acho que daqui para frente só vai avançar. Parabéns aos 3. Obrigada, Márcia. É o livro 3 também, né, que está mais perto aí da concretude também. Obrigada, que legal. Então tá bom, gente. Acho que boa noite para vocês, então, né? É isso, então? Se não tiver nenhuma saideira, é isso. Alguém levantou a mão aqui, né? A Márcia que tá com a gente vai ter essa... Boa noite. Eu me chamo Cimeri. Dá para ouvir? Sou do Nordeste, tá? Mas eu moro em São Paulo. O sotaque, já que falaram do sotaque, já estou falando do meu para ninguém reclamar. Eu queria saber se essa vai ser gravada, se está sendo gravada e pode ser disponível para nós, porque eu peguei no meio da discussão, né? E então eu não peguei tudo, né? Se é possível recorrer a essa gravação. Tá sendo assim, a gente vai disponibilizar para vocês. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Até semana que vem. Né? A Carolina escreveu, obrigada. A Cris, a Cris também. Obrigada, gente. Então, boa noite. Obrigada aí, meninos, também. Acho que foi super bom, fiquei feliz. Também boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.